Agora a gente vai falar sobre Neymar, hein? O podcast do All Prime, que está fazendo o maior sucesso, produto premium mesmo, como o nome diz, tá incrível. Abre aqui pra gente chamar aqui. Pedro Lopes já está aqui com a gente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Luísa, tudo bom, Renan? Tudo bom, vamos falar sobre esse episódio de hoje, que fala sobre um momento muito atual do Neymar, né, Pedro? Fala sobre essa volta ao Santos, sobre o contrato milionário, que, aliás, andou repercutindo demais essa questão do salário dele, e sobre essa última dança pelo Santos, que não tem sido como o santista espera, né? Todos esses problemas de lesões que ele vem enfrentando, agora voltou a jogar, mas ainda assim uma participação muito pequena, perto do que se esperava quando ele chegou. O que a gente vai ouvir no podcast de hoje? É o último episódio, certo? É o último episódio, né? É o último episódio do podcast, mas é o último episódio de uma história que não terminou, que é a história do Neymar e dessa volta aqui no Brasil. Mas a gente conta nesse episódio todos os detalhes desse contrato que foi revelado aqui no UOL, que é o contrato que vai render ao Neymar no mínimo 105 milhões de reais por esses 5 meses de Santos. E a gente também mostra quem é esse Neymar de hoje, né? Que é o Neymar que sofreu muito com lesões nos últimos anos, que cada vez mais essa persona de influenciador e garoto propaganda que ele concilia com o atleta foi se tornando maior, até porque o atleta não consegue estar em campo. Então a gente conta bastidores dos patrocínios dele com a casa de apostas Blaze, o cruzeiro temático que ele fez, né? O Ney em alto mar, e aborda essa volta para o Santos. E traz essa pergunta, essa reflexão, né? Se aquele projeto Neymar de 2010, que previa que ele pudesse se tornar um novo ídolo como o Ayrton Senna, deu certo ou não, e se ainda dá tempo dele ter aí uma última dança no Brasil, voltar para a seleção brasileira e disputar uma última Copa do Mundo em alto nível. Falando no Neymar, Hernan, teve até uma pergunta aqui no chat sobre esse processo de renovação. Em que pé que isso está? Como é que está essa situação agora, né? Que ele voltou a jogar, então cria-se uma expectativa maior. Assim, a renovação de contrato, ela se dá, ou ela deve acontecer, ou ela está num processo de acontecer, porque existem vários fatores, né? Primeiro de tudo que o Neymar não tem mercado fora, né? O Neymar não tem nenhum clube querendo contratar ele, não tem ninguém querendo apresentar um projeto para o Neymar. O Neymar tem o desejo, o sonho de disputar uma última Copa do Mundo. Ele quer voltar à seleção brasileira. Ele estava na pré-lista do Ancelotti. O Ancelotti não o convoca e liga para ele e justifica. E espera que ele esteja 100% para a próxima convocação. Então, existe todo esse planejamento do Neymar para a seleção brasileira. E o único clube que hoje o Neymar conseguiria estar em forma para jogar e para estar na seleção brasileira e para estar no grupo do Ancelotti é o Santos. Então, por mais que ele tenha falado de cabeça quente naquela eliminação da Copa do Brasil ali, estava mesmo bravo, enfim, queria pouca conversa ali, ele fala, não sei se eu vou renovar. Não era ali uma coisa definitiva. Então, assim, essas conversas elas vão acontecer, faltam 3 jogos, né? Tem um amistoso também ali, a parada da data FIFA ali vai ser fundamental para o acordo que está sendo costurado e conversado e que deve acontecer. E ontem o Ancelotti ele explicou bem a situação, né? Como ele não está priorizando atletas que estão voltando, mas ainda assim valorizou o Neymar. E essa ligada aí, acho que foi uma boa forma do Ancelotti se colocar nesse contexto todo do Neymar, que gera um grande debate. Pedro, 6 episódios já disponíveis no YouTube do All Prime. Amanhã o 6º no YouTube do All Sport e em todas as plataformas de podcast, certo? Isso, certo. Você chegou a alguma conclusão depois de mergulhar tanto nessa história, depois de ir tão a fundo nessa apuração? Olha, eu acho que essa fundação na carreira do Neymar muito cedo, de que ele ia ser uma persona assim, muito midiática, que ele ia ser um garoto propaganda nacional, mundial. Isso fez com que ele tivesse que equilibrar isso ao longo de toda a carreira, né? E eu sinto que nos últimos 4 anos a coisa se desequilibrou. E ele se tornou mais uma pessoa pública, uma celebridade, um garoto propaganda do que um atleta. Até por causa das lesões, mas a gente tem todas as questões sobre o comportamento dele fora de campo, o volume de eventos sociais e de marketing que ele precisa sempre estar presente. Inclusive, isso é uma questão também, né, para essa falta de mercado que o Hernan falou, porque uma contratação do Neymar
Não é uma coisa simples, você contrata um jogador, paga um salário, sempre vai precisar de um plano de marketing estabelecendo o que ele pode fazer, o que ele não pode, até onde pode usar a imagem dele, como vão dividir esse dinheiro. Então, acho que isso se desequilibrou um pouco. Nesse momento, eu não diria que ele se tornou uma figura no Brasil como era o Ayrton Senna. Na minha avaliação, não. Mas é aquela coisa, um ano em alto nível, uma Copa do Mundo, traz uma Copa do Mundo para o Brasil, a gente sabe que isso muda completamente. E ele passa a estar na prateleira mais alta do futebol brasileiro. Mas se ele volta ano que vem com uma Copa do Mundo, aí muda, né, todo o cenário e tudo que se fala sobre ele. É o que a gente viu no Catar, o Messi, né? Eu acompanhei muito a seleção argentina em Copa América, em eliminatória, e eu vi Messi já dando adeus, falando que não queria mais ser convocado, sendo execrado, né, na seleção argentina, e de repente uma virada, né? Um Messi protagonista, um Messi que só ele falava na zona mista, blindava todo mundo. Eu estava lá na Bahia, quando a seleção argentina jogou contra a Colômbia, tomou um pau, a Colômbia ganhou, deitou em cima da Argentina e o Messi tirou todo mundo da zona mista e só ele falava. Então ele assumia ali em 2019 um protagonismo que no final de 2022 na Copa do Catar era ele levantando o troféu. Foi uma virada de chave. Não, foi a jornada do herói, assim, cumprindo todos os passos. Mas é claro que o Messi é um patamar totalmente diferente do Neymar, né? As bolas de ouro. Mas são até perfis diferentes, assim, de vida e de personalidade, né? Não estou comparando aqui, a gente só está comparando com possibilidades, né? É quase que última Copa, né? Mais de 30, pode acontecer, né? Com o Neymar de levantar uma Copa, enfim, nada está descartado.